Olá, eu sou a doutora Simone Baroni, sou advogada especializada na área da família e estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto de extrema importância que é abrangido pelo direito da família no Código Civil e também pelo Estatuto do Idoso. É o ato de interdição do idoso. O que significa isso? Interdição ou curatela é a restrição nos direitos civis da pessoa maior que não apresenta discernimento para tomar sozinha suas próprias decisões. Nesse momento, é nomeado uma outra pessoa para representar esse idoso em todos os atos da sua vida cotidiana e civil. Essa interdição aplica-se a qualquer pessoa maior, principalmente aos idosos já acometidos da senilidade da idade, seja mal de Alzheimer, Parkinson, paralisia motora, paralisia cerebral, bipolaridade, esquizofrenia, seja qual for o laudo da doença, esse idoso deve ser interditado. O importante saber que mais do que um dever, é um direito do idoso. Devemos, diante desse direito do idoso senil, requerer a declaração da sua incapacidade civil e sermos nomeados os seus representantes legais. O que interessa isso? A ação de interdição trata-se de uma segurança jurídica que visa proteger o idoso senil, ou seja, que já não exprimem a sua própria vontade. Então, o familiar se vê diante de um grande dilema, que ainda é visto com um grande preconceito, que é o fato de interditar o seu idoso. Quando ele resolve internar aquele idoso numa ILPI, uma instituição de longa permanência para idosos, ele tem que ter o conhecimento que se esse idoso já não tem o discernimento do seu cotidiano, de nem ao menos saber que ele está indo para uma clínica, ou se ele saber que está indo para uma clínica, ele não ter discernimento que aquilo é o melhor para ele no momento, o familiar deve interditar esse idoso. Ele deve procurar um advogado que vai providenciar toda a documentação para dar entrada na ação de interdição, onde o juiz avaliará todos os tópicos, declarará a incapacidade daquele idoso e nomeará aquele representante legal como sendo curador dele. É fato que no ato da internação desse idoso senil, esse familiar já deve ser o seu representante legal. Não pode emitir a sua assinatura sem ser o representante legal. E muito menos o idoso senil, já incapaz, proferir a sua própria assinatura. Por quê? O Estatuto do Idoso prevê essa necessidade, essa obrigatoriedade de ser um curador que interne o seu idoso senil. Se o contrato estiver assinado por um idoso que não tiver discernimento que assinou aquele contrato, ou se o contrato estiver assinado pelo próprio familiar e a clínica sofrer uma fiscalização do Ministério Público do Idoso, que ocorre hoje em dia muito frequentemente, não só com a fiscalização física presencial, como também por meio de cartas, onde a clínica é obrigada a informar quantos idosos já incapazes eles possuem e se esses contratos estão regularizados ou sendo regularizados, fornecendo cópia de tudo para aquele promotor responsável por aquela região. É importante dizer que no artigo 35 do Estatuto do Idoso, encontra-se dizendo que, se o familiar internou o seu idoso numa ILPI sem ser o seu representante legal, este responde pelo crime de cárcere privado. O crime de cárcere privado, que é previsto também no Código Penal, ele tem uma previsão de pena de 1 a 2 anos. No entanto, se é referente a familiar que internou o seu idoso maior de 60 anos e incapaz em instituições de longa permanência sem ser o seu representante, a pena sobe de 2 para 5 anos. Então, assim que houver uma fiscalização e for constatado que existe essa irregularidade, essa pendência legal, o Ministério Público já instaura um boletim de ocorrência e um inquérito policial é aberto
para se levantar toda a propulsão daquele crime e pode virar, sim, uma ação penal, com pena de prisão de 2 a 5 anos. A clínica, por ser conivente a isso, ela também responde como corréu pelo crime de cárcere privado, podendo sofrer o fechamento administrativo, a transferência dos seus idosos sobre os seus custos e ainda pagamento de multa diária de R$ 500. E é claro que isso sobrevier no futuro contra os familiares. A clínica não vai assumir esse prejuízo, mesmo porque cabe a qualquer clínica dar a ciência a esse familiar dessa obrigatoriedade. Ele pode até fazer o contrato, ficando a assinatura pendente, desde que vocês, familiares, se obriguem por assinatura que vão entrar com essa interdição. Então, o assunto é sério, é extremamente peculiar e com grandes consequências se não for providenciada a regularização desse idoso na hora da internação. Mesmo que você já tenha um idoso internado e você auferiu a sua assinatura sem ser o seu representante legal, é conveniente que você procure um advogado para sanar tal irregularidade. Essa lei é de 2003 e, como é notório, todas as leis aqui no Brasil demoram-se a ser cumpridas. No caso dessa do Ministério Público, é diante da falta de pessoal para fiscalização. O próprio promotor não tem condições de pegar todas as clínicas daquela região onde ele é responsável para fiscalizar. No entanto, hoje é feita através de carta. Então, todas as clínicas são levantadas e elas são intimadas através de uma correspondência do Ministério Público a informar todo idoso incapaz internado naquela clínica. Já aconteceu casos da clínica fornecer o contrato onde o próprio idoso assinou e o Ministério Público verificar que aquela assinatura está trêmula, está descompensada e fazer a fiscalização física e verificar sim que aquele idoso assinou sem ter menor conhecimento do que estava assinando. E isso sim já leva o familiar diretamente para a delegacia. Então, a fim de que esses males sejam evitados, eu quero trazer a vocês esse conhecimento, acreditando que o melhor a se fazer é fazer o direito do idoso. Para isso, coloco-nos à disposição o nosso escritório, localizado na região de São Paulo, e com atendimento nas próprias clínicas ou aonde o cliente achar melhor ou conveniente a ele. Meu nome, como já dito, é doutora Simone, o meu telefone é 973540701, me coloco desde já à disposição de vocês para sanar qualquer dúvida ou entrar com a ação para sanar o problema da representatividade legal no ato da internação do idoso. Uma boa tarde.